Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Esse é o desejo do céu. Deus é o maior interessado no nosso bem-estar, não só para essa vida, mas principalmente para a eternidade. E nós precisamos aprender. Nós estamos na série Apocalipse, estamos falando do capítulo 12. Ainda falta a última parte do capítulo 12 que nós precisamos aprender, que é uma guerra, é um conflito onde eu e você estamos envolvidos. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entendermos esse conflito, esse momento em que nós vivemos, para que possamos nos preparar para a eternidade. Então eu quero pedir que você que já é inscrito, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a mensagem. E você que ainda não é inscrito, se inscreva para que dessa forma a mensagem de Deus alcance muito mais pessoas. Louvado seja o nome de Deus pela sua presença. Obrigado porque você tem sempre falado comigo, que tem escutado, tem visto os nossos vídeos, e nós louvamos o nome de Deus e pedimos uma bênção na sua vida. Agora nós vamos orar para que possamos compreender essa mensagem que diz respeito à minha vida e à sua vida. Nós estamos nesse conflito, mas eu garanto para você, nós podemos vencer, porque eu e você já sabemos o lado vencedor. Jesus venceu e Ele pode nos dar a vitória também. Amém? Então que possamos confiar nisso e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por esse momento. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti. Que a mensagem dessa palavra transforme a nossa vida e nos dê capacidade e coragem para enfrentar os desafios e em Teu nome sairmos vencedores. Obrigado por tudo. Ilumina-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Santo e Bom Espírito, nós oramos. Amém. Olha só, aqui está. Capítulo 12, a partir do verso 13. Eu quero ler, mas depois eu vou trazer o contexto para você. Diz assim, ó. A partir do verso 13, capítulo 12, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Verso 17. E o mais importante para mim e para você hoje, a mensagem está contida nesse verso, no 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Olha, então agora o dragão está aqui, ele irou-se contra a mulher, a igreja, nós já sabemos disso, mas ele não conseguiu destruir a igreja de Deus. Agora a sua guerra, a sua ira é contra o restante, ou contra a semente, contra o resto dessa mulher, daqueles que servem a Deus, ou seja, daqueles que continuam seguindo a igreja de Deus. Então foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Pronto, então a guerra agora do diabo é contra os filhos de Deus, que seguem a doutrina dessa igreja verdadeira desde lá do início, com Adão e com Eva. Por quê? Porque a característica desses que servem a Deus são duas: guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, se a gente vê aqui, ó, capítulo 19, verso 10, vai dizer assim, o que é o testemunho de Jesus. Olha que coisa interessante, vai dizer aqui, ó: prostrei-me isso, João, ante os seus pés para adorá-lo. Ele, o anjo, porém me disse: não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos
que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, a característica desses que estão sendo perseguidos pelo dragão são duas: guarda os mandamentos de Deus e segue os ensinos dos profetas, todos os profetas, desde os profetas do passado até os profetas modernos hoje, aquele profeta que Deus trouxe. Então nós, como igreja adventista, temos uma profetisa em que nós estudamos aquilo que Deus inspirou para essa mulher, que é Ellen White. Então nós temos essa característica. Então o diabo, ele está com raiva, com ódio, exatamente desses que agora guardam os mandamentos de Deus e segue os escritos dos profetas. Aí, para você só lembrar, isso está em Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim: disse lá o rei, que é Josafá: credes no Senhor teu Deus, estareis seguro. Crede nos vossos profetas e prosperarei. Ou seja, nós precisamos confiar no Senhor e vamos estar seguros. E crer nos profetas vai fazer com que nós possamos prosperar em todos os aspectos, principalmente no quesito espiritual. Então aqui está. Mas queridos, voltando aqui, ó, essa é uma guerra aberta que o diabo, o dragão, trava contra Cristo, depois contra a igreja. Se nós voltarmos aqui, ó, primeiro momento do capítulo 12, a partir do verso 1, acontece nesses primeiros versos, até o verso, que é uma guerra do diabo contra a mulher, a igreja de Deus. Desde lá de Adão, quando ele estabelece a sua guerra, lá nós sabemos que foi a serpente que enganou, aqui o dragão é a serpente também. E agora ele trava essa guerra, mas em seguida aparece essa mulher grávida. E aí nós temos então agora com relação a Maria, onde o diabo quis matar a Jesus. Mas o objetivo do dragão não era matar o filho da mulher, mas o verso vai dizer, ó, diz assim, ó, verso 4, a sua cauda do diabo arrastou a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos contra o povo de Deus, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, Cristo nasceu, o diabo quis destruir, mas Deus o protegeu. Cristo completou o seu ministério e voltou, ascendeu, venceu na cruz e ascendeu ao céu com todo o poder, com toda a autoridade. Então aqui está, no capítulo 28, verso 18, lá de Mateus, vai dizer assim, Jesus dizendo, agora depois de ressuscitado: foi-me dado toda a autoridade ou todo o poder nos céus e na terra. Jesus resgatou a sua autoridade ao vencer o diabo na cruz. Aí, se a gente perceber agora aqui, no capítulo 12, verso 7, João é levado para uma cena anterior, para uma cena há milhares de anos, que a gente não sabe quantos anos, mas para mostrar que o diabo faz guerra aberta contra o próprio Jesus, contra o próprio Deus. Diz lá, ó, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aí, agora aqui nós observamos essa guerra que aconteceu desde o início, no céu. Depois ela veio para a terra, e aí ela continuou contra Cristo, e aí agora ela veio para contra a mulher. Mas aí dá aqui, por exemplo, a cena de um espólio. Ou seja, vai mostrar que aqueles que seguem a Cristo são vencedores. Veja só o verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite diante de Deus. Ou seja, agora chegou a salvação.
Ou seja, Cristo venceu e trouxe a salvação para cada um de nós. Essa é a verdade. Agora, como é que eu e você podemos vencer nessa guerra? Ou seja, essa guerra é uma guerra que eu e você não conseguimos vencer, porque nós lidamos com um inimigo muito poderoso, o dragão, a quarta mente mais inteligente. Mas nós temos como vencê-lo. Por quem? Por mim? Por você? Não. O verso 11 vai dizer, ó, eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então nós vencemos o dragão, o diabo, não por nós mesmos, não por nossa força, mas nós vencemos pelo sangue de Cristo, porque Cristo já venceu desde o céu, venceu no conflito aqui na terra. E agora esse conflito que está contra a igreja de Deus e os remanescentes, ou os restantes da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e seguem os escritos dos profetas, aí esses vencem o dragão por causa do sangue do Cordeiro. Esse é o segredo. Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Agora, o verso 12 vai dizer, por isso festejai os céus e vós os que habitais neles, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera ou ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que ele é um inimigo derrotado, mas ele faz grande guerra contra os filhos de Deus. Ele faz o máximo de mal, mas nós temos a vitória por meio de Cristo. E aqui essa guerra está agora aberta contra mim e contra você, porque o verso diz assim, 17, irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui está, a guerra do diabo hoje é contra os filhos de Deus, os seus descendentes, que seguem toda essa sequência da igreja verdadeira. E a igreja verdadeira tem duas características: guarda os mandamentos de Deus e obedece tudo o que foi escrito pelos profetas. É o espírito da profecia. Aqui está o segredo. Então eu e você podemos vencer o dragão não por nós mesmos, mas pelo sangue de Cristo, porque ele nos dá a vitória, amém? Nós precisamos confiar, precisamos nos apegar e obedecer como demonstração que nós apegamos a esse sangue vitorioso. Essa é a verdade. Então que possamos viver essa verdade no nosso dia e colocar isso a cada instante. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela vitória por meio do sangue de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregarmos completamente a Ti. Nós te oramos por Jesus. Amém.